Professora Valdiana Gomes, com vocês, sétimo período, né, um momento que antecede as nossas férias, e a gente vem com uma proposta mais leve, mais sutil. Eu venho num único vídeo, tá certo? Mas eu vou fazer a abordagem das três, né, disciplinas, começar com gramática, depois vou para literatura e finalizo com produção textual. Nossa intenção é realmente de retomarmos alguns conteúdos, tá certo? De simplificarmos também, né, mais este momento, mas claro, sem deixar de lado os nossos propósitos, nossos ideais em torno da aprendizagem de vocês, tá certo? E a gente não deixa de fazer aquele pedido, né, que você, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, já se conecta, por favor, está perdendo tempo, né, você não pode, só você não se inscreveu ainda. E ao terminar a nossa aula, por favor, vai lá, dá aquele joinha, aquela contribuição. Estou muito feliz, né, com a devolutiva de vocês em relação às nossas aulas, tanto no WhatsApp como no Meet, né? Tem sido assim um momento realmente de crescimento para todos nós. Então, você vai precisar da orientação para essa aula do seu livro didático, tá certo? Redação, como a proposta não é produção, que a gente acabou de fazer no sexto período, ainda estamos nesse processo de correção. A gente vai fazer só uma leitura e interpretação de texto, eu escolhi um texto super legal, mas contraído para trabalhar com vocês, tá certo? E de literatura, a gente faz uma abordagem com 2 textos de Cecília Meirelles, tá bom? Que está lá na segunda geração do modernismo, né, da poesia de 1930, para que a gente possa fazer, assim, um momento mais suave, né, para esse período e para esse momento tão difícil que nós estamos passando, mas contando sempre com foco, com estudo, e lembrando que vocês, né, são as nossas maiores razões da nossa inspiração para já poder dar resultados realmente significativos e colaborar assim para a vida real de vocês, tá bom? Então, por favor, acompanhe comigo, né? E vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? A gente começa aí com as indicações das páginas e a atividade de gramática, ela vai estar relacionada com o assunto crase, tá certo? Que foi o nosso vídeo da aula passada, né? Você viu que quando um complemento verbal é iniciado pela preposição a, seguida de um substantivo feminino que admite ser antecedido pelo artigo a, há ocorrência da crase, uma vez que preposição e vogal se fundem. Ocorre crase, portanto, quando o termo regente, veja bem, exige a preposição a e o termo regido admite o artigo feminino. Aí assim a gente pode concluir, e lembrando para vocês que lá na página 144 do livro de vocês, tem toda essa definição, tem toda essa explicação no qual eu estou fazendo com vocês. Aí a gente vai só relembrar que crase é a fusão de 2 vogais idênticas que ocorrem na junção da preposição a com o artigo a, ou com o pronome demonstrativo a, tá certo? Um sinal indicador de crase, salvo alguns poucos casos especiais, só pode ser usado antes de palavras femininas, pois só elas podem ser precedidas do artigo a, tá certo? Fiquem atentos. Para certificar-se da necessidade do uso da crase, uma estratégia é usar a regra da substituição. Quando o a puder ser substituído por a, trata-se certamente, né, de um caso de crase, tá bom? Comparecemos à reunião, compareceremos ao encontro, obras à frente, obras ao lado, forno a lenha, forno a gás e não ao gás, né? E a gente vai para essa indicação, certo? O acento indicador de crase é usado na contração da preposição a e os pronomes demonstrativos a, aquele, aquela, aquilo, após verbos que exijam a preposição a em seu complemento. Aí você pode dizer, não me refiro a essa moça, mas a que saiu, aí vai ser o a, mais pronome com sentido de aquela. Pode haver acento indicador de crase a fim de se eliminar uma possível ambiguidade em expressões que têm o sentido das locuções, tá certo? Há acento indicador de crase em expressões nas quais se subentende a locução à moda de, né? Há indicador de crase antes de palavras, terra quando está se refere ao planeta, e não há crase quando terra se opõe a bordo. Há acento de crase, indicador de crase, nas expressões à medida que, à proporção que, à beira de, à toa, certo? Há acento indicador de crase em construções paralelas que começam com artigo feminino e subentendem palavras femininas, tá certo? Então, você vai perceber, né, que toda essa relação
envolvendo crase. Se tiver alguma dúvida, você retoma lá o vídeo, né, que ele está bem explicativo, mais detalhado, quando usar, quando não usar, tá certo? Aí você retoma lá no nosso vídeo principal. E a indicação da aula hoje ela é bem simples. A página 145, 146 e 147, professora, são muitas questões, mas elas só compreendem 4 questões. Você vai anotar as respostas no caderno, tá certo? E vai enviar bem direitinho, tá bom? Aí, literatura, interpretação de texto, Canção e Guerra, de Cecília Meirelles, tá certo? A atividade complementar, ela vai estar disponível em PDF, tá bom? Professora, mas eu quero acompanhar, eu vou ter algum material de apoio? Vai sim. Você vai ter o seu livro didático, página 182, tá bom? Se você quiser pegar aí para acompanhar comigo. Aí você vai perceber lá. Mais conhecida como poetisa, Cecília Meirelles também foi cronista e contista e deixou uma grande contribuição na área da educação, da literatura infantil e do folclore. Como intelectual e educadora, defendeu o ensino laico e se empenhou no combate ao autoritarismo do Estado Novo, tá certo? Suas primeiras publicações como Esplectos, 1919, Nunca Mais, e Poema dos Poemas, 1923, e Baladas para o Rei, 1925. Apresentam certos traços neossimbolistas, por conta da poesia dela tem muita musicalidade, tá certo? Como a musicalidade, a espiritualidade, a melancolia, o sonho, e o uso de símbolos além de referências recorrentes ao mar, à tristeza, à efemeridade do tempo. A obra da autora, tá certo? Mesmo em produções posteriores, nunca se enquadrou perfeitamente em nenhum movimento literário. Cecília é essencialmente uma poetisa moderna, mas vinculada fortemente à tradição ibérica da poesia. Cultivou o verso livre, mas tinha amplo domínio das formas poéticas convencionais, como a canção, o epigrama, o noturno, o verso redondilho, ritmos bem marcados. Entre vários livros que publicou, né, estão também Viagem, Vaca, Música, Romanceiro da Inconfidência. E para este momento de hoje, tá certo? Especialmente, né? Eu escolhi Canção, tá certo? E Guerra, tá certo? Para que a gente possa fazer toda essa análise, todo esse momento voltado para Cecília Meirelles. Aí eu só complemento, né, o que estava no livro de vocês, dizendo algumas coisas que Carlos Drummond dizia de Cecília. Ele dizia que Cecília é um caso raro de poeta total, né? É um caso raro. Todas as vezes que Carlos Drummond se referia a Cecília Meirelles, ele usava essa nomenclatura, que ela é um caso raríssimo, né, da poesia. Poucos poetas descobriram tanto quanto Cecília, né? Daí uma explicação do seu consagramento perante um povo. Seu lirismo pertence-lhe inteiramente. Sua poesia é marca de um mundo interior sem invenção ilimitada. Cecília descobre uma linguagem através da qual vai fluir sua poesia. Então, ela surge realmente como um movimento modernista de 22, mas em tendência diferente, numa posição singular. A literatura de Cecília vem a lume através das revistas, né, Árvore Nova, Terra de Sol e Festa, publicações que divulgam o equilíbrio literário entre forma e essência, tá certo? É aqui no livro de vocês, né, porque começa lá em 22, a poesia de 30, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, quando você perceber na página 182 do seu livro didático, né? E agora vamos à leitura, tá certo? Do poema Canção, por favor. Gostaria que vocês prestassem, né, bastante atenção, que acompanhassem comigo, tá bom? Calmamente, né? Vamos nos deliciarmos com essa leitura, tá certo? Que diz assim: pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Aí a gente percebe que a tristeza e a melancolia são os temas desse instante poético, tá certo? Permitindo a dor e as consequências das decisões tomadas ao longo da vida. Então, a autora aqui aponta os efeitos causados por esta alma, né, por esse sentimento.
Não é sem a dor, se curva de frio ou sem consequências. Meus olhos secos como pedra, olha, perceba nessas passagens. As minhas mãos, duas mãos quebradas. O eu poético decide abrir mão de seus sonhos. Olha aí, depois de abrir o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Quando ele diz assim, ó, pus o meu sonho no navio, o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Muito forte, né, pessoal? O poeta utiliza-se da alegoria de um navio naufragando para falar da morte, de seus sentimentos ou desejos, da destruição de seus sonhos. Debaixo da água vai morrendo o meu sonho, né? Dentro de um navio. Os sonhos naufragados são sonhos não realizados, indicando que por certo tempo o lírico dedicou-se a eles, até preparou-os um lugar especial, mas ao mesmo tempo parece intervir-lhes um insucesso, como se previsse o naufrágio, né? E assim, prevendo, antecipado, decide ele mesmo destruí-lo, naufragá-lo. Muito forte. Quando ela diz assim, minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. A beleza natural causa-lhe perplexidade e contrasta vivamente com o que fizera, né? Parece um assassino que acabara de matar sua vítima indefesa e agora contemplava o sangue escorrendo em seus dedos, né? O que fizera? Acaba esse questionamento, né? Quando ela diz, o vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo, meu sonho dentro de um navio. O vento pode ser interpretado como um pressentimento das consequências, né, da dor que está por vir. O vento tanto pode levar embora quanto trazer, este parece trazer, né, o que ele traz? O frio da solidão, a dor, o futuro companheiro, né, seja lá como for. O poeta pressente sua presença e, inevitavelmente, antecipadamente sofre. Né? E aqui quando ele diz, chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça, ele parece ter pressa, né? Por isso está disposto a fazer o que for preciso para livrar-se do sentimento, desse sonho que antes guardava com tanto desvelo. Né? O que interessa agora é afundá-lo completamente, de forma a sequer haver qualquer sinal de sua presença. E a presença aqui, a maestria de dizer a ideia de lágrimas enchendo o mar para afundar um navio, pode significar a ação voluntária de subverter o sonho de uma vez por todas, e o mais rapidamente possível. Né? Depois, tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. E aí, o mundo parece continuar, como se nada houvesse acontecido, né? Ninguém parece notar o aniquilamento interior do poeta, né? Do poeta. E ele, tão pouco, o que demonstrar, esconde, finge, interpreta. Aparentemente, tudo está bem. E não há mais lágrima para chorar. Ou, quem sabe, a tristeza tamanha que agora carregue, seque-lhe os olhos. Suas mãos, autoras da ação destruidora, estão agora elas próprias destruídas, incapazes de novamente realizar semelhante ação. Muito forte, pessoal. É interpretar, né, essa poesia, marcas visíveis de seu sofrimento, de sua automutilação. Então, o tema melancólico do poema sugere mesmo a tristeza causada, né, pela perda dos sonhos. Mas não para por aí. Sugere também a determinação em superar essa tristeza. Tristeza essa causada por suas próprias mãos, digo de novo, mostrando ser possível ainda que não há dor, né? Sonhos ou sentimentos destrutivos antes que sejamos por eles destruídos, tá certo? Então, espero que vocês gostem, né? As questões, elas vão levar essa atividade complementar a essa interpretação, tá certo? Mas antes eu gostaria de também fazer a leitura, né, do texto Guerra, tá certo? Vocês estão gostando? Né? Calma, vamos nos deter, né, à leitura. E Guerra diz assim, tanto é o sangue que os rios desistem de seu ritmo, e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanto é o sangue que até a lua se levanta horrível, e erra nos lugares serenos, sonâmbula de auréolas rubras, com o fogo do inferno em suas madeixas. Tanto é a morte que nem os rostos se conhecem lado a lado, e os pedaços de corpo estão por ali como tábuas sem uso. Oh, os dedos com alianças perdidos na lama, os olhos que já não pestanejam com a poeira, as bocas de recados perdidos, o coração dado aos vermes, dentro dos densos uniformes. Tanto é a morte que suas almas formariam colunas, as almas desprendidas, e alcançariam as estrelas. E as máquinas de entranhas abertas, e os cadáveres ainda armados, e a terra com suas flores ardendo, e os rios evaporidos como tigres com suas máculas,
e este mar desvariado de incêndios e náufragos, e a lua alucinada de seu testemunho, e nós de vós imunes, chorando apenas sobre fotografias. Tudo é natural armar e desarmar de andaimes, entre tempos vagarosos, sonhando arquiteturas. Muito, muito, muito forte, né, pessoal? Muito forte, né? Tudo é sangue. Né? Você percebe que a menção à cor vermelha, diretamente relacionada ao sangue vertido nas guerras, imprime já no início do poema uma forte dramaticidade. Tudo é sangue, que os rios desistem, né, de seu ritmo, e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas, estão vendo? Então, o eu lírico remete o leitor nesse trecho para o enfrentamento entre a natureza, representada pelo oceano e pelos rios, apontando para a deformação provocada pela insanidade de conflitos que não se resolvem pacificamente. O oceano delira e os rios desistem de sua faina de levar água e alimentar a vida. As espumas brancas do mar, símbolo da paz, não combinam com as atrocidades que provocam conflitos sangrentos, né, pessoal? Percebam aí o contexto histórico, né, desse momento. E na sequência do poema, né, tudo é sangue, até que a lua se levanta horrível e erra nos lugares serenos, sonâmbula de auréolas rubras, com o fogo do inferno em suas madeixas. A lua satélite, que embeleza as noites do planeta Terra, utilizada em inúmeros poemas e canções, transforma-se em uma sonâmbula, pois suas auréolas tornam-se rubras, pesadas pelo sangue que carregam. A comparação ocorrida a partir do campo semântico da cor vermelha atinge seu ápice ao mencionar o fogo do inferno. O vermelho agora remete à tentação e às consequências de quem mexe com instâncias fundamentais da natureza humana, como a paz, a solidariedade, a ética, a esperança. Aí, surpreendentemente, em seguida vem um trecho, né? Tanto é a morte que nem os rostos se conhecem. Lado a lado, e os pedaços de corpos estão por ali como tábuas sem uso. Um humano desconhece o outro, nem os rostos se conhecem, pela supremacia de um poder que empurra o combatente ao abismo, ao matar seu semelhante. Na morte, o corpo mutilado não se assemelha mais a si mesmo, e não pode ser comparado também a outros seres humanos. O corpo perde sua função, torna-se coisa, e a morte desvela isso, não enquanto obviedade, pois a própria guerra aponta, né, com essa ratificação da falta de sentido, certo? E na sequência, né, quando ele diz, ó, os dedos com aliança perdidos na lama, os olhos que já não pertenejam como a poeira, as bocas de recados perdidos, o coração dado aos vermes dentro dos densos uniformes. Tanta é a morte que só as almas formariam colunas, as almas desprendidas e alcançariam as estrelas. Então aqui a menção dada, né, aos dedos mutilados com aliança nos remete à perda das marcas humanas mesmo, do acordo firmado dos relacionamentos que combinam nos casos amorosos, né? Na utilização de um anel de ouro para firmar um compromisso de cooperação mútua. E essa aliança é jogada na lama os acordos e desacordos das elites governantes, que não põem em primeiro plano em suas gestões a liberdade, as aspirações de amor e paz entre as pessoas. Como pode, né, pessoal? Tão real hoje. Com a aliança, vão partes do corpo, representadas metonimicamente pelos dedos. Os olhos abertos, assustados, alertas, as bocas já não têm função, pois não há interlocução humana possível. O sentido, como os recados, se perdem, se confundem. E o coração, órgão vital, é dado aos vermes. Gente, que profundidade. Mas isso não se dá naturalmente, como ocorreria no falecimento de qualquer ser humano. Isso ocorre dentro dos uniformes. Mortalha que acompanha o soldado, mesmo quando em vida, pois o combate por si mesmo leva o coração, né? A paz, a vida, a morte. O uniforme por si mesmo representa a unificação, a perda de matizes múltiplos da liberdade de escolha, fundamentais para a paz entre povos. E é esse uniforme que abriga um coração morto, muito, muito forte. Tanto é a morte que não mais o corpo responde, pois não há sentido mais para a vida, né? Quem formaria colunas, ergueria objetos e monumentos seriam as almas, pois o corpo humano perde sua função e vitalidade. As almas, instâncias sobrenaturais ou ontológicas, assumem na falência, né, do corpo a responsabilidade de lutar pela preservação da vida. Nessa empreitada de superação da insanidade, surge a aspiração a outro mundo, a lugares onde a vida seja respeitada, o espaço estelar. E essa voz lírica ela vai se reiterando, né, no conjunto de conjunções aditivas, percebam, utilizando o polissíndeto para enfatizar a reflexão sobre as instâncias das consequências dos conflitos armados,
Nesses exemplos, rios esfaforidos como tigre, com suas máculas, e as máquinas de entranhas abertas, e os cadáveres ainda armados, e a terra com suas flores ardendo, e este mar desvairado de incêndios e náufragos, e a lua alucinada de seu testemunho. Então, como feras, mananciais vitais, que a voz poemática representa, mencionando os rios, transtornando-se as armas da morte, as máquinas destroçadas na batalha, somam-se, né, aos mortos que ainda empunham as mesmas armas, tá certo? Que o matam. E no conjunto dessa insanidade, né, vive essas dores, o sofrimento, a abundância de viveres e das harmonias propiciadas pela natureza. São, percebam aí, muito fortes as flores que ardem, ao invés de exalar perfume, pessoal, são muito fortes, né? E ele faz essa fala em nós, e voz imune, chorando apenas sobre fotografias, né? Tudo é tão natural, desarmar-se de andaimes entre tempos vagarosos, sonhando arquiteturas. Então, assim, a gente conclui assim o poema. A sociedade, como que distante, alheia às atrocidades dos holocaustos e morticínios em massa, chora um choro que se desfaz em individualismo e egoísmo sem freio. Os edifícios egóticos, né, imperialistas, continuam sendo erguidos sobre os mesmos patamares da tradição, edifícios em que se ergueram sob os auspícios do poder, da incompreensão, da ganância, né, da fome demasiada da propriedade privada, né, pessoal? Então, é assim que a gente faz os apontamentos, tá certo? E a gente pede aí, nessa leitura e interpretação, que vocês vão colocar, né? Eu gostaria que vocês copiassem perguntas e respostas, porque estão bem curtos mesmo, né? Quando vocês vão perceber todo, comparando os dois textos agora, sem ser separadamente, que a beleza e o significado desses dois poemas, eles dispensam comentários maiores, né, pessoal, além desse que a gente tentou fazer agora, tá certo? Há uma forte presença do tecido, né, sonoro do poema, e é altamente elaborado, vocês perceberam isso, altamente pensado, com a mensagem chega com sucesso, né? E as imagens que o texto apresenta, ele descreve, né, o navio, o mar, o azul, né, as mãos molhadas, a areia, a praia, ele te caracteriza, ele te leva para dentro, te convida a adentrar o texto, né? Mas há também a desilusão, a resignação, né, da parte do eu lírico, muito forte. A gente percebe os versos livres, tá certo? Mas nem por isso ele deixa de ter um tecido mesmo sonoro muito bem elaborado, que era uma das características principais da autora, né, da Cecília. As imagens pungentes, capazes de chocar o leitor, né? Você viu que quando eu faço a menção, tanto é o sangue, né? São críticas, assim, fortes mesmo. E termina, né, pedindo aí a sua opinião, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E agora a gente vem, né, para o texto, para a aula de redação, que a gente está aí nesse processo de correção. E eu trago para vocês o texto, deixa eu procurar aqui, tá aqui. Aprenda a gostar mais de você, tá bom? Vou deixar disponível para vocês, né, e vocês vão também resolver as questões, tá bom? O texto diz assim, pessoal, né? Aprenda a gostar mais de você. Para aumentar a autoestima, habitue-se a aprender com suas falhas. Sorri em vez de franzir a testa e veja com quem anda. Essa aí é a predição desse texto. Em nossa educação, falhar é pecado. E à medida que isso acontece, nossa autoestima vai sendo lesada. No entanto, você já reparou que tudo que é importante na vida nós aprendemos errando? Ao aprender a andar, por exemplo, você caiu e levantou várias vezes. Para dirigir aconteceu a mesma coisa. Nas relações humanas, idem. Então, é importante estarmos preparados para aprender com nossas falhas. Se você diz, não quero falhar, fica difícil progredir. Em troca, quanto mais você aprende com suas falhas, mais apto estará a fazer certo no dia seguinte. E assim, falhando, aprendendo, acertando, você aumentará a confiança em si mesmo e, portanto, sua autoestima. Os erros são grandes momentos de nossa vida. Outra boa dica para elevar a autoestima é sorrir. Existe uma relação direta entre o sorriso e o sistema nervoso central. Quando você sorri, seu cérebro recebe uma mensagem de que tudo está bem e passa a agir positivamente. Aliás, as mulheres sorriem mais do que os homens. E como se sabe, vivem em média 10 anos a mais. Então, nem que seja por economia, sorria. Para franzir a testa, usamos 32 músculos e para sorrir, 28. Para gostar mais de você, é importante desenvolver também a capacidade de se doar, de prestar serviços úteis ao próximo, à comunidade, sem interesse financeiro.
Pratique a generosidade e verá que o universo vai lhe devolver isto com juros. Queremos dizer que você não deva valorizar o seu trabalho, mas procure ser um Robin Hood, cobrando mais dos ricos e ajudando os necessitados. Outro aspecto fundamental da autoestima são as pessoas ao seu redor. Se você vive em terreno de tartaruga, é difícil que aprenda a pular como um sapo. Ou seja, vivendo em companhia de pessoas negativas, será mais difícil você desenvolver autoestima sadia. Isso não significa deixar de lado as pessoas que precisam de você. Saiba, porém, escolher ambientes propícios à sua felicidade. Até porque, se você não estiver bem, não conseguirá auxiliar ninguém. E a tendência será a formação de um círculo vicioso prejudicial a todos. Finalmente, há pessoas que passam a vida procurando desenvolver seus pontos fracos. O certo é o contrário. Isto é, para aumentar a sua autoestima, deve concentrar-se em suas potencialidades artísticas, profissionais, físicas, etc., sem procurar escondê-las. Isso inclui uma refinada capacidade de adaptação. Imagine um jovem que precisa ser pequeno e leve para o cavalo aguentar de 1,60 metros querendo jogar basquete. Ou um rapaz de 2 metros tentando ser jovem, nunca dará certo. Trabalhe, portanto, no que você é forte, que o resto se fortalece. Da mesma forma, quanto mais pensar em momentos bons, o dia da formatura, do nascimento do primeiro filho, mais felicidade estará atraindo. A experiência do sucesso é importante, porque mostra que ele pode se repetir. Concentre-se nela, traga para o presente e com isso estará atraindo sucesso para seu futuro. Quem faz o seu sucesso é você, mais ninguém. Escute bem, quem faz o seu sucesso é você, mais ninguém. Eu sempre costumo, quando possível, trazer essas colocações para vocês, né, em relação ao sucesso, em relação a estudar, a escrever o próprio texto, né, que muitos de vocês me dão a devolutiva no privado, da dificuldade que sentem, do quanto não querem, né, do quanto pensam em desistir. E eu fico nessa fala mesmo, nessa vontade crescente de que vocês não se entreguem, de que vocês possam realmente dar esse salto. Vocês vão estar recebendo aí as notas de vocês, tá certo? Então, a argumentação desenvolvida na dissertação tem de ter qualidade para que o seu texto seja realmente bem sucedido. Muitas vezes, por detrás de uma boa realização, um texto oculta uma argumentação falha. As falhas de argumentação podem decorrer de diferentes problemas, quase todos relacionados com o estabelecimento tendencioso ou inadequado de relações entre os fatos, certo? Por isso que depois, desses argumentos todos, de você ter ouvido e depois de ler atentamente o texto, você vai responder as questões sobre eles, tá certo? Com todo o cuidado do mundo, né? Eu coloquei aí 7 questões, tá certo? Para que vocês possam pensar nesses argumentos e, assim, analisar um argumento já colocado para você repensar quando você escreve seus argumentos, que eles podem ser analisados, tá certo? Que eles têm um ponto de partida, um ponto de entendimento, tá bom? E aí, essa é a nossa indicação para esse 7º período, tá bom? Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, tá bom? Que a gente possa dar, assim, o mais rápido possível um feedback da resolução dessas atividades, certo? Que vocês façam, com afinco, qualquer atividade proposta, Lembrando, que essa atividade ela tem um objetivo de treinar com vocês, de melhorar com vocês, tá certo? E a gente encerra por aqui, no desejo sincero de boas férias. Não esqueça de ler, Pegue um livro de leitura, um autor que você gosta, uma indicação dos livros mais lidos, a relação. E qualquer dúvida, entre em contato. Sucesso, abraço. E a gente se encontra o mais breve possível, tá bom? Fiquem em paz. Um abraço carinhoso.